Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mas muita coisa para a gente falar desse jogo, porque o Fernando Diniz mexeu mal no time, o Rogério Ceni reagiu com Fortaleza, levou para os pênaltis, 20 cobranças depois, o Volpi e o Léo decidiram, o Brenner foi destaque durante os 90 minutos. Tudo isso a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E mata-mata no domingão, hein? Foi bom de acompanhar esse São Paulo e Fortaleza, muito disputado, muito brigado, sofrido, em que acabou classificando o São Paulo depois de 5 anos, né, para as quartas de final da Copa do Brasil. Não acontecia desde 2015, mas foi por pouco. Foi por pouco que o São Paulo não deixou escapar essa vaga para o valente Fortaleza. O Fortaleza realmente conseguiu uma reação impressionante dentro do jogo, mas por algumas medidas estratégicas dos seus treinadores. Vamos falar sobre tudo isso. Primeiro jogo 3-3 lá no Castelão, e aí o São Paulo abre um 2-0 no Morumbi, praticamente encaminha a sua vaga, e aí vem tanto as mexidas do Fernando Diniz barra Márcio Araújo, porque o Diniz suspenso estava na cabine e o Márcio Araújo à beira do campo, mas a gente sabe que essas decisões, especialmente no segundo tempo, depois de uma conversa e uma comunicação, né, entre os técnicos, isso acontece, né, uma orientação, e com as mexidas também do Rogério Ceni, o jogo se inverteu completamente. Vamos lá, o São Paulo fez um primeiro tempo muito interessante, muito seguro, com o seu sistema que já vem funcionando há algum tempo, essa aposta que já não é de agora no centroavante Brenner e que na verdade demorou para acontecer, ela realmente tem dado resultado. Esse moleque tem 11 gols em 8 jogos como titular, é impressionante o faro de gol que ele tem, o senso de centroavância, o seu posicionamento, capacidade de finalização, ele sabe muito bem dominar aquele setor. Ele sabe muito bem onde está, o que está fazendo. Eu já tinha falado aqui sobre ele nesses gols recentes que ele fez em clássicos, aí que ele merecia mais sequência e não à toa ganhou a titularidade. Hoje não se pensa outra coisa a não ser o Brenner como titular lá na frente, porque alguns jogadores não estavam rendendo, como o caso do Pablo, o caso do Vitor Bueno. E aí, com a outra mexida que o Diniz fez recentemente no time, com a entrada do Luan no poder de marcação, São Paulo ganhou muito no meio de campo só com a entrada desse jogador. Também um jogador que muita gente vinha pedindo e cobrando ali no setor, porque o Tietê, que é um jogador até técnico, que tem mobilidade, não tinha essa capacidade tão combativa. Então o time acabava sendo vulnerável. Com o Luan quase entre os zagueiros, ele libera muito tanto o Bruno Alves quanto o Diego Costa para começar a jogada no campo ofensivo. O Tietê consegue chegar mais à frente. O Gabriel Sara cresceu absurdamente. É um jogador que era contestado ainda, né? A não ser daquele clássico contra o Santos em que ele marca 2 gols, mas depois ele vai com a entrada do Luan crescendo, porque ele vai tendo mais liberdade, vai pisando na área, vai ganhando confiança, vai fazendo gols, vai dando assistência e vira outro jogador. Outro jogador. O Igor Gomes, se melhorar o seu poder de finalização, porque ele tem mobilidade, eu gosto muito do estilo de jogo do Igor, mas ele às vezes avança, tem liberdade, vai pro arremate e não consegue ter qualidade no chute. Falta ele melhorar nesse quesito. Mas também é um jogador que evoluiu muito nos últimos jogos. Talvez ainda não seja aquele Igor Gomes que jogava naquele time do Antony no início da temporada, mas já melhorou. Ou seja, o São Paulo já está mais consistente. O Daniel Alves está destoando, né? Não sei se é uma sequência de jogos, porque parece proibido por contrato na cartilha que ele não pode ser substituído ou não pode deixar de jogar algumas partidas. Impressionante, como eu não sei se é uma questão física, mas tecnicamente ele não vem contribuindo. Nem na lateral, quando joga esporadicamente, e nem no meio de campo. Ele tem qualidade, obviamente, a gente conhece a história do Daniel Alves. O Daniel é um cara polivalente, um cara que já jogou em grandes clubes, é um cara que o Messi fala até hoje que sente a falta dele no Barça, mesmo com a idade avançada, mesmo que ele tenha hoje 37 anos, ele tem condições de entregar mais. E aí eu não sei se é uma birra, uma insistência por ele ter que jogar no meio, e às vezes até mais recuado do que deveria, mas ele não tem entregado muito para o time. Não sei nem qual seria a reposição ideal, mas às vezes eu acho que vale a pena você fazer outro tipo de teste, você dar uma rodada, enfim, o Daniel não vem contribuindo.
e como eu disse, né, mais uma vez mantido e destoou desse meio campo do time que estava bem, esses jogadores estavam entregando bem. Aí veio o segundo tempo. Vem o segundo tempo e o Fortaleza começa a se lançar. E há de se registrar, o Volpi faz defesas importantíssimas nas penetrações de velocidade no contra-ataque do Fortaleza. Umas 3 defesas assim fundamentais. Uma delas até o atacante do Fortaleza estava impedido, mas ele foi muito bem no lance. Só que justamente no momento em que o Fortaleza ameaçava mais, o Brenner faz o segundo gol. E aí parecia ali dar a tranquilidade necessária que o São Paulo precisava. Né, numa jogada pela direita do Gabriel Sara, que no jogo de corpo derruba o jogador do Fortaleza, pediram a falta, mas eu também acho que não aconteceu. Ele lança para a área, o Igor escora de cabeça e ele arremata de primeira, um lance difícil, de difícil execução, mas ele consegue fazer o segundo gol. Parecia que estava tudo certo, né? Só que aí o Diniz, ele tira o Brenner, o Luciano, o Gabriel Sara, estou esquecendo de um, e o Igor Gomes. Ele tira esses 4 jogadores. E aí ele coloca o Arboleda, o Léo, o Vitor Bueno, eu vou esquecer de um agora. Jogadores de mais contenção. Por quê? Para segurar o resultado. Ficou nítido isso. E ele tirou, por exemplo, o Sara e o Brenner, que eram os melhores do time. Os melhores do time. Com 30, 35 minutos de jogo. Em contrapartida, o que fez o Rogério Ceni? O Rogério Ceni começou a tirar meio-campistas, tirou 2 volantes e mais o lateral, o Tinga, e colocou 3 atacantes. Botou o time pra frente, entre eles o Yuri César, que fez uma correria no jogo. Aí tem um erro individual do Diego Costa, que entrega uma bola num contra-ataque pro Fortaleza, primeiro gol. E aí na insistência, o Fortaleza chega ao seu segundo gol através do zagueiro Roger Carvalho. Antes disso, tem uma única jogada boa que eu consigo lembrar do Daniel Alves no jogo, em que ele realmente faz uma jogada e toca pro Luan, o Luan chega chutando e o Max, goleiro do Fortaleza, faz uma grande defesa, 2 em sequência, né? E o São Paulo não consegue ampliar. Mas o Fortaleza já estava mostrando mais perigo, já estava mais no campo de ataque e o São Paulo foi chamando o Fortaleza para o seu campo, com essas mudanças que ele fez. Talvez você tirar um jogador ou outro, tudo bem. Agora, você tira os melhores do time, coloca visivelmente o teu time atrás, faz uma linha de 5 para esperar um Fortaleza que já se mostrou qualificado, efetivo, guerreiro, competitivo. Foi muito arriscado o que fez o Fernando Diniz / Márcio Araújo. Não dava para imaginar que você vai contar com acaso e que o Fortaleza não vai arriscar. O Volpi já tinha feito 3 defesas milagrosas e aí você puxa o Fortaleza para o seu campo. Acabou acontecendo aquilo que já imaginávamos, o 2-2 e a decisão para os pênaltis. Meus parabéns aos professores, aos treinadores e aos jogadores, né? Porque realmente muito treinamento, dá para ver. 20 cobranças sem nenhuma defesa dos goleiros, sem nenhum pênalti perdido. Foi realmente bonito de ver, a gente acompanhar, né, de passo a passo, cobranças bem batidas, inclusive do Diego Costa, que falhou no gol do Fortaleza, acabou chutando no ângulo, o Wellington Paulista, que chutou e se emocionou. Teve pênaltis muito bem cobrados e nenhum dos goleiros conseguia pegar, até que o Gabriel Dias chutou e o Volpi defendeu. Foi uma defesa mais no canto dele, né, mas ele conseguiu fazer uma boa defesa. E o Léo Pelé, acabou marcando o gol da classificação do São Paulo. Foi ali, foi no sufoco. Eu acho que fica muitos méritos pro Fortaleza da forma como encarou o São Paulo. A gente sabe a diferença de investimento. Não vou falar nem uma diferença técnica, porque o Fortaleza hoje, com muito trabalho, consegue igualar isso com grandes equipes do futebol brasileiro, não só o São Paulo, tá? Fortaleza hoje tá no hall de, sei lá, dos 10 principais times brasileiros. E isso é muito trabalho, isso é muito mérito do Rogério Ceni, do presidente Marcelo Paz, de quem comanda o Fortaleza, desses jogadores que estão lá. Então, assim, mas a diferença orçamentária é gritante, de estrutura, é muito grande. Então, você conseguir equilibrar, muitos méritos ao Fortaleza, que conseguiu reagir no jogo e levar pelo menos a decisão para os pênaltis e quase beliscou uma classificação que seria histórica para o clube. E ao São Paulo fica, claro, evidentemente, né, os méritos de ter se classificado e tudo mais, mas o alerta ligado, né? Muitos ajustes precisam ser feitos, não dá para encarar o jogo como ganho depois de estar com 2-0 à frente, não pode
o Fernando Diniz fazer as trocas que fez, né, nesse sentido. Não pode ignorar um time, um adversário tão competitivo como é o Fortaleza do Rogério, e quase arriscou a classificação para a próxima fase. Mas acabou passando, que se ajuste. O primeiro tempo foi muito interessante, o time tá com uma cara consistente, e agora a gente vai ter que ver como será esse São Paulo nas quartas de final. Foi bacana de ver. O jogo foi ótimo, eu gostei. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!